Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos peregrinos, reunidos para celebrar esta Santa Eucaristia, peçamos ao Senhor nosso Deus a conversão do nosso coração, perdão dos nossos pecados. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Mostrai, Senhor, a vossa imensa bondade aos filhos que vos imploram, e dignai-vos renovar e conservar os dons da vossa graça naqueles que se gloriam, e de vos ter por seu Criador e sua providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, Maria e Arão censuraram Moisés por causa da mulher etíope que ela tomara como esposa. Eles disseram-lhe: foi somente a Moisés que o Senhor falou? Não nos falou também a nós? E o Senhor ouviu. Moisés era homem muito humilde, mais humilde que todos os homens sobre a face da terra. Subitamente, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Maria: vinde, todos três, à tenda da reunião. E os três puseram-se a caminho. O Senhor desceu numa coluna de nuvem e ficou à entrada da tenda.
Chamou Arão e Maria, e eles aproximaram-se. Disse-lhes o Senhor: escutai bem as minhas palavras. Se há entre vós algum profeta, revele-me a ele numa visão ou falo com ele em sonhos. Mas não procedo assim com o meu servo Moisés. Ele é o homem de confiança em toda a minha casa. Eu falo com ele face a face, em visão direta e não por enigmas. Ele vê a imagem do Senhor. Porque ousastes censurar o meu servo Moisés? A ira do Senhor inflamou-se contra eles e o Senhor retirou-se, enquanto a nuvem se afastava da tenda. Maria cobriu-se de lepra, branca como a neve. Arão voltou-se para ela e viu que estava leprosa. Arão disse a Moisés: por piedade, meu Senhor, não deixes cair sobre nós a culpa do pecado que tivemos a loucura de cometer. Que ela não fique semelhante à criança que nasce morta, com o corpo meio corroído, ao sair do ventre materno. Então Moisés clamou ao Senhor: por piedade, Senhor Deus, curai-a. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Reconheço os meus pecados e tenho sempre diante de mim as minhas culpas. Pequei contra vós, só contra vós, e fiz o mal diante dos vossos olhos.
retireis de mim o vosso Espírito de santidade. Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois de ter saciado a fome da multidão, Jesus obrigou os discípulos a subirem para o barco e a esperá-lo na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo que a despediu, subiu a um monte para orar a sós. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. O barco já ia meio mar, açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, pensando que fosse um fantasma, e gritaram cheios de medo. Mas logo Jesus lhe dirigiu a palavra, dizendo: Tende confiança, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Vem, disse Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo a violência do vento e começando a afundar-se, gritou: Salva-me, Senhor! Jesus estendeu logo a mão e segurou. Depois disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Logo que subiram para o barco, o vento amainou. Então os que estavam no barco prostaram-se diante de Jesus e disseram-lhe: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Depois fizeram a travessia e vieram para a terra de Genezaré. Os homens do lugar reconheceram Jesus e tomaram a avisar a toda aquela região. Trouxeram-lhe todos os doentes e pediram que os deixassem tocar ao menos a orla do seu manto. E quantos lhe tocaram foram completamente curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs,
Acabamos de escutar na primeira leitura, falando-nos da contestação de Maria e Arão contra Moisés. Ou seja, estão a criticar porque estão com ciúmes. Não se trata de uma contestação qualquer, porque Maria e Arão são irmãos de Moisés. E isso leva-nos também a pensar que quantas vezes, como irmãos, falamos e criticamos o outro irmão. Reclamam contra o privilégio de Moisés, poder ser aquele que encontra-se com o Senhor e também de ser aquele que anuncia a palavra, os mandamentos de Deus. O que isso nos parece? E muitas vezes na nossa vida temos esta tentação da crítica, sobretudo daqueles que são as nossas autoridades, principalmente a autoridade eclesial. Deus reage contra tudo isto e vai então chamá-los para poder assim mostrar para eles quem representa Moisés para o próprio Deus. E essa tenda do encontro, a tenda da reunião, é o lugar do encontro. É ali que Deus vai lhes falar que Moisés era o homem que ele havia escolhido para poder estar à frente da sua casa. Era aquele que falava frente a frente com ele, não através de enigmas, mas frente a frente. Deus dava-se a conhecer a Moisés. E o próprio texto bíblico vai nos dizer que não havia nenhum homem na face da terra mais humilde do que Moisés. Homem humilde. E isso, com certeza, deve também chamar-nos a atenção. Por ser um homem chamado por Deus para desempenhar esta missão árdua de conduzir o próprio povo de Deus pelo deserto, um povo que sempre deu dores de cabeça, sempre a reclamar, a murmurar e a criticar, até mesmo o seu líder. E assim, nós ouvimos Deus que deu uma lição para Maria, ficar cheia de lepra. É claro que Deus é misericordioso, que o próprio Arão, intercedendo junto a Moisés, pedindo perdão, Deus assim a curou. Tudo isso, meus queridos irmãos, a palavra de Deus nessa leitura quer nos mostrar que nós devemos tirar da nossa vida certos tipos de espírito de crítica que não é construtiva. Faz bem, algumas vezes, sim, criticarmos, mas uma crítica que possa construir, e não crítica por si mesmo, para querer derrubar os outros. Olhamos com certeza para essa contestação, que é uma coisa muito grave. Muitas vezes nós sabemos que contestar, reclamar, murmurar, criticar, causa desarmonia na família, no trabalho, em qualquer ambiente que nós estamos. Faz confusão. E nós que somos filhos de Deus, discípulos de Cristo, devemos ter consciência disso. O Senhor quer que nós sejamos promotores da paz. Veja, meus irmãos, que o cristão também deve submeter-se sinceramente às autoridades. E isso nós temos como exemplo, o próprio São Paulo que nos diz aos romanos que a autoridade vem de Deus. E que somente aceitando com humildade nós podemos contribuir para o bem comum. Aceitar com humildade as nossas autoridades, que nós sabemos muitas vezes não é tão fácil, não é simples, principalmente quando se trata de uma autoridade que sempre está a favor de si mesmo e não a favor dos interesses das pessoas, principalmente dos mais pobres e necessitados. Atenção aqui, gostaria de chamar esta atenção, porque a questão da autoridade devemos salvar justamente isso,
para o bem comum é muito importante. Mas quando há necessidade de buscarmos também, através da nossa voz, dos nossos protestos, quando há necessidade justamente de olhar para o interesse da população em geral. Mas não devemos esquecer que o próprio Jesus é para nós o maior modelo de obediência e também no cumprimento de obediência e atenção e submetendo-se àqueles que eram a sua autoridade. Jesus, por excelência, era obediente e submisso a Deus, o Pai. Também a palavra de Deus diz que Jesus era submisso aos seus pais, a Maria e a José. E também era obediente à lei de Moisés e às leis civis, quando diz que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Como é importante, como é bonito vermos o próprio Jesus nos dar esse exemplo de que nós devemos ter essa relação com as nossas autoridades. Mas, como somos cristãos e católicos, também devemos obedecer às nossas autoridades eclesiásticas. No Evangelho tão bonito, tão rico, que também acabamos de escutar, vemos aí que Jesus, depois de alimentar aquelas multidões, manda os discípulos atravessar para o outro lado do mar e depois vai rezar. Jesus é um homem incansável, tanto para o serviço daqueles que estão ali a precisar dele, como também não cansa-se de ir estar com o Pai a sós, em oração. Quantas vezes nós também nos desculpamos, inventamos desculpas que não temos tempo para rezar, para encontrar com o Senhor, porque o trabalho foi longo, porque as atividades foram grandes e pesadas. E Jesus? Se formos aqui perceber, Jesus não tinha tempo quase mesmo para nada. Depois daquele alimentar mais de 5 mil homens e mais as mulheres e as crianças, depois Jesus ainda foi rezar e ainda foi encontrar-se com seus discípulos, todos depois ali a estar cheios de medo. Claro que eles também estavam um pouco sem entender tudo aquilo que havia acontecido. E foi necessário que Jesus pudesse ir ao encontro deles sobre o mar para poder mostrar também que vem de Deus, é também Deus. E tem essa autoridade e o poder sobre todas as coisas criadas. Mas é bonito podermos notar também que, além de Jesus ir ao encontro dos teus discípulos, Pedro toma aquela iniciativa. Por mais que estivessem cheios de medo, vai dizer: Senhor, se és tu mesmo, que eu vá a teu encontro. E é nesse encontro do Senhor que nós também devemos ter essa disposição de não duvidar, mas ir ao encontro do Senhor. Mesmo que nesse encontro Pedro encontra-se no meio do medo também, quando o vento dá-lhe sobre si e começa a afundar. Jesus chama a atenção não somente a Pedro, mas também a nós, que diante dos nossos desafios da vida, dos sofrimentos, diante da vida quando nos abalam, é importante que nós também pensemos naquilo que Jesus disse para Pedro, né? Esta frase que não devemos esquecer. Primeiro Jesus vem, chama, mas depois Jesus vai dizer: homem de pouca fé, por que duvidaste? Será que nós também, diante dos abalos da vida, não também experimentamos na nossa vida como São Pedro? E o Senhor também possa dizer que nós somos homens e mulheres fracos na fé? No entanto, o Senhor vai e encoraja Pedro a dizer: não tenhas medo, sou eu, não tenhas medo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, abraçando esta liturgia da Palavra de Deus, que hoje vem ao nosso encontro, podemos perguntar também qual é a qualidade da nossa fé, diante, sobretudo quando estamos em momentos difíceis, como nós confiamos no Senhor. Devemos também nos perguntar qual é o tempo que eu reservo para a minha oração pessoal, no encontro com o Pai. É importante colocar no Senhor a nossa confiança. É importante depositar nele todas as nossas preocupações, que o Senhor está sempre a nos acolher,
está sempre a dizer: tenha coragem, tudo isso que está a passar, logo também vai acabar, porque Ele está conosco para nos dar esta força. Então, agradecemos ao Senhor por seu amor, pela sua doação para aqueles que ali vão à procura dEle, nem que seja para tocar a barra ou a orla do seu manto, mas tenha essa confiança. Bastava tocar que ali era curado. Hoje Jesus não anda assim como nós, para que a gente possa tocar também na orla do seu manto, mas Ele quer tocar a nossa vida. Então permitamos então que o Senhor toque a nossa vida, o nosso coração, e deixemos-nos que Ele transforme-nos em pessoas melhores. Agradecemos também, hoje celebramos as bodas aqui para uma família, para um casal, celebrando suas bodas de 25 anos. Então convido eles a aproximar-se aqui do altar. Aí está. Rezemos então, meus irmãos, juntamente com Álvaro e a Fernanda e os seus filhos, aqui presente, ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unistes as vossas vidas com vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Convido também cada um de vós a fazer a sua prece, a sua oração por este casal, para que continue firmes a perseverar na vida que um dia entregaram-se um ao outro. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Muitos parabéns. Que Deus abençoe e Nossa Senhora os proteja. Oremos, irmãos e irmãs. Depois de saciar a fome, a multidão e de despedir, Jesus subiu ao monte para orar a sós. E de noite caminhou sobre as águas e acalmou o vento. Em docilidade ao Espírito Santo, peçamos ao Pai: Deus de bondade, ouvi-nos. Pelos pastores da Santa Igreja, para que louvem o Pai, pelos catecúmenos e fiéis, para que sigam Jesus, e por todas as religiosas, para que o sirvam nos pobres, oremos ao Senhor. Deus de bondade, ouvi-nos. Pelos que andam no mar, para que Deus os proteja, pelos que gritam com medo, para que Jesus os ouça, e pelos que têm pouca fé, para que o Espírito os anime, oremos ao Senhor. Deus de bondade, ouvi-nos. Por aqueles que Deus escolhe para trabalhos difíceis,
pelos que mesmo nos êxitos conservam a humildade e por quantos têm inveja das mercês feitas aos outros, oremos ao Senhor. Deus de bondade, ouvi-nos. Pelos leprosos de todo o mundo, para que a fé lhes dê força. Por todos aqueles que o servem com muita dedicação e pelos seus familiares que os animam e confortam, oremos ao Senhor. Deus de bondade, ouvi-nos. Pela barca da Igreja, para que o mar bravo não a afunde. Por todos os que vão nela, para que cheguem ao reino. E pelos nossos doentes, para que Jesus os cure, oremos ao Senhor. Deus de bondade, ouvi-nos. Para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todas as vítimas da pandemia e neste momento de dor, a todos acolha no seu imaculado coração, oremos ao Senhor. Deus de bondade, ouvi-nos. Senhor, que tantas vezes nos tendes dado a mão como vosso Filho deu a Pedro, prestes a afogar-se, não vos canseis de nós, apesar da nossa fragilidade, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, esses dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dá-vos graças sempre e em toda parte. Pelo vosso Filho muito amado, criastes o homem à vossa imagem e o fizestes renascer para a vida nova.
Por isso vos servem todas as criaturas, vos louvam todos os redimidos, e vos aclamam os anjos e os santos. Com eles também nós proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de todos nuestros hermanos difuntos, de todos los que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, para que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso, que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Al desplazarse para comulgar, todos deben guardar la distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Pour recevoir la communion, nous devons tous respecter la distance de sécurité. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main.
destinada aos que vos temem. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade.
Oremos. Senhor, que nos renovais com o pão do céu, protegei-nos sempre com o vosso auxílio, fortalecei-nos todos os dias da nossa vida e tornai-nos dignos da redenção eterna. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos um bom almoço e boa tarde. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.